Muito bom dia, muito bom dia. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a sua vida nesta manhã abençoada de terça-feira, dia 3 de março, ano 2020. Eu sou pastora Patrícia Ranieri e este é o seu devocional matutino Hora de Vencer. Todos os dias, de segunda a sexta-feira pela manhã. Iniciamos uma nova série muito abençoada. Feridas que nascem em casa. Estivemos falando acerca da ausência de segurança e estabilidade familiar a partir do perfil de José. Hoje nós vamos nos aprofundarmos um pouquinho mais sempre como José, como nosso perfil para a ilustração desta série, e vamos tratar acerca do perfil da família, do casamento, até da criação dos filhos. Esse perfil, ele está pautado nos conceitos de Deus ou nos nossos? Bem, abra comigo sua Bíblia em Gênesis capítulo 37. Nós vamos ler apenas o versículo de número 3 e a palavra do Senhor diz da seguinte maneira: Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vamos conhecer um pouco deste José preferido. Bem, os pais eles precisam ter a consciência de que dão para os seus filhos e também para as suas gerações uma herança que ela pode ser boa ou pode ser má. Esta herança ela é primeiramente espiritual, através da qual bênçãos ou maldições elas atingem os descendentes, mas também há um legado psicológico em que os filhos eles são influenciados pelo meio do procedimento ou comportamento dos seus genitores. Eu estou dizendo isso pelo fato de que as Escrituras, elas nos dizem, neste versículo que nós lemos, que Israel, Jacó, ele amava mais a José que a todos os seus filhos. Aqui está o problema do preferencialismo. Um problema que ocorre quando um filho, ele é mais amado em detrimento dos demais. Jacó lhe desenvolveu uma relação de maior afeto, prestígio e admiração para com seu filho José. Mas o fato é que por 2 vezes Deus permitiu que Raquel, a esposa amada, ela concebesse. O primeiro filho foi José, que se tornou o menino preferido de Jacó. Isso numa cultura patriarcal, em que a figura paterna tinha importância capital e determinante, acabou por exercer uma forte influência na família. Os demais irmãos de José, percebendo essa situação, eles acabaram desenvolvendo uma relação de ódio e desafeto para com ele, o seu irmão José. E o clima, ele se tornou tão insustentável naquela casa, a ponto de ser difícil que todos ali estivessem sentados ao entorno de uma mesa com serenidade e com comunhão. É importante também frisar agora que o comportamento esse de Jacó em relação aos seus filhos. Preferiram
em detrimento dos demais. Esse comportamento ele foi herdado também dos seus genitores, Isaac e Rebeca. Porque eu não sei se você se lembra, talvez você deve se lembrar, de que também nesse lar, cada um deles tinha o seu filho predileto. Isaac gostava mais de Saul e Rebeca afeiçoava-se mais por Jacó. Isso acarretou que Saul desde cedo se identificou com a caça, tornando-se um homem do campo. Influência do pai, claro. Mas Jacó, ele tornou-se um homem pacato, habitava em tendas. E isso quer dizer que ele era um filho mais caseiro. E é algo assim, queridos, visível. A influência da mãe em sua personalidade. E no que foram dar eles essas relações de predileção de Isaac e de Jacó, você não pode imaginar. Resultou que foi um conflito entre os pais e uma inimizade entre os filhos. E se não fosse a intervenção de Deus, os irmãos, eles poderiam ter, inclusive, se matado. Porque tamanha a inimizade e o ódio nutrido durante anos. Sabe? É muito interessante ver que Jacó, tendo crescido num lar assim, ele absorveu tudo isso. E ele não interrompeu esse ciclo tampouco. Desse modo, ele fez o mesmo com os seus filhos. E qual foi o resultado? Acredito que você já saiba o resultado disso. Em repetir histórias, em repetir alguns hábitos. Ocorreu o mesmo problema observado no casamento dos seus pais e no seu relacionamento com Esaú. Conflitos conjugais e ódio entre os irmãos. Por isso, então, podemos já, de início, tirar uma grande lição nesta manhã. Problemas apresentados numa família, quando não tratados, eles tendem a repetir-se nos filhos e nas gerações seguintes. Pare agora um pouco. Pare para pensar nos padrões ou comportamentos em sua vida, em sua família, que você herdou erroneamente dos seus pais. Se você conseguir identificar estes legados, entre aspas, legados emocionais aprendidos, isso já é um grande passo para a sua cura. Porque com esse entendimento, em oração é possível sim você romper com essas heranças emocionais e espirituais nocivas que lhe foram transmitidas. Precisamos renovar nossa mente com a palavra de Deus e não mais nos deixarmos guiar pelos antigos padrões deste século, conforme nos ensinou o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, onde a palavra do Senhor diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com isso eu concluo te dizendo e fazendo inclusive esta pergunta: o nosso perfil de família, o nosso perfil de casamento, da criação de nossos filhos, ele está pautado nos conceitos de Deus? Ou será que eles não estão mais pautados nos nossos conceitos? Bem,
Lembre-se que o perfil da família, da criação dos filhos e da condução do casamento deve sim ser pautado única e exclusivamente nos conceitos de Deus. Eu sou a pastora Patrícia Ranieri, este foi o seu devocional matutino Hora de Vencer. Permitindo, Senhor, nós voltamos com a continuidade da nossa série amanhã, quarta-feira pela manhã. Um excelente dia. Deus te abençoe. Um forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.